Meu nome é Rafael, estou aqui para falar sobre um tema importante, um tema que impede muitos de alcançar os seus objetivos, seja ele em qualquer direção, seja ela financeira, seja ela amorosa, seja ela de negócios, relacionamentos, amizades, e qualquer coisa que permeia o medo. Como que funciona o medo na cabeça de qualquer pessoa? O medo, ele é como se fosse uma proteção, ao qual ele te indica que se você for naquela direção, naquele sentido, você está errando. E por você errar, ele vai te provocar uma sensação ao qual você tende a recuar. Então, o cérebro ele já tem memorizado nele que quando é algo que passa do limite do normal, ele injeta o medo. Porque tudo aquilo que você está habituado, o medo não vem. Tudo aquilo que não está no seu dia a dia, no seu cotidiano, entra o medo. Não, isso aí você não costuma fazer. Então, medo. E aí ele vem e te causa uma sensação. E a maioria das pessoas estão acostumadas a, quando essa sensação de medo vir, elas recuarem. E é por isso que elas não evoluem. Não estou dizendo aqui que a gente deve ignorar o medo. Estou dizendo que a gente deve aprender a lidar com ele. Uma coisa é o medo de altura, aranhas, e outra coisa é o medo de tentar um negócio. É o medo de querer saber uma informação, de abordar alguém, de provocar mudança, crescimento em qualquer direção que quer que seja que você vá. Então, eu vou começar a dar um passo a passo do que é o medo. O medo é uma resposta natural do nosso corpo a ameaças percebidas, que são o que ele coordena. Por exemplo, se tem pessoas que costumam ter medo diante quando uma pessoa grita com ela, como uma pessoa enfrenta ela, quando chegar qualquer pessoa gritando, ela vai reagir com a sensação de medo. E da mesma forma que você está num lugar muito alto, na beirinha ali, vendo o desfiladeiro, ele te dá uma sensação de medo e de tontura para que você recue. Por quê? Porque ele sabe que se você for ali, você vai se machucar, ou até morrer, etc. e tal, né? Então, o medo ele é uma emoção muito complexa. E ele está profundamente enraizado em qualquer ser humano, entendeu? Então, isso se divide em dois tipos de medo: o medo real e o medo irracional. O medo real é o medo, por exemplo, você sabe que a panela está quente, então você não vai tocá-la, porque você tem medo de queimar. Você sabe que você vai queimar, você tem medo de queimar. E existem os medos irracionais. São as fobias, aqueles medos que não foi praticamente você que criou. Eles foram absorvidos de um longo contexto de vida. Entendeu? Por exemplo, as pessoas tendem a ter medo do desconhecido. O desconhecido, ele é um medo irracional. Porque se você não conhece nada sobre ele, você não sabe nada sobre ele, ele é uma fobia. Justamente porque como que você pode avaliar se algo é bom, se ele é ruim, através de algo que você ainda não conhece? Então esse é um medo irracional. É o medo do novo, é o medo de algo que não é palpável. Isso é uma fobia.
O medo real para ficar mais simples, é o medo de algo que você pode tocar. Por exemplo, uma aranha você pode tocar, então você tem medo de aranha. Você tem medo de cobra, de algum bicho do mato, cachorro e etc e tal. Esses são os medos reais, né? E qual que é a diferença dos dois? O medo real, ele na maioria das vezes ele serve para te proteger. Por quê? Eu vejo uma aranha, opa, não vou pôr a mão porque ela pode ter veneno, me picar e me prejudicar. Da mesma forma, uma cobra, alguma coisa, eu não vou pôr a mão nela porque ela vai me picar. E às vezes eu não tenho conhecimento para saber se ela tem veneno ou não. Esse é o medo real, esse é o medo que protege, né? Porque é o medo das coisas palpáveis, as coisas que você encosta. Agora, os medos irracionais, esses sim te levam para o fundo do poço. Por quê? Porque são medos que nem sempre estão baseados em algo que é palpável, algo que é real. E o que esses medos irracionais eles fazem? Né? Eles te provocam uma desistência. Eles te provocam algo a desistir. Então, às vezes, surge uma situação nova para você no seu dia a dia e você não vai em frente, você não tenta ver, você não tenta ir naquela direção, ou às vezes você nem acata aquilo. Por quê? Porque é justamente isso. O medo te provoca a não interação naquele assunto. Por o medo não deixar você interar, você participar daquela coisa nova que está surgindo na sua vida, você para de ter o novo. Se você para de ter o novo na sua vida, você vai viver sempre as mesmas coisas. E ninguém quer sempre viver as mesmas coisas. Tá. Então, a única coisa que é universal para todo mundo é a sensação de medo. Todo mundo sente medo, né? E o medo ele pode ser influenciado por várias coisas. Pela sua cultura, pelas suas crenças e pelas suas experiências pessoais. Pela cultura. Na sua região, todo mundo tem medo de cachorro. Mas é todo mundo daquela região. Então esse medo veio porque todo mundo tem medo de cachorro. Então automaticamente você, por observar todos terem medo de cachorro, você tem medo de cachorro. Crença, você crê que se você colocar a mão em uma lagartixa, ela vai te morder, ela vai te fazer mal. A maioria das vezes, se você fizer isso, ela vai fugir. Às vezes você nem consiga pôr a mão nela, mas se você conseguir, ela tende a fugir. Mas você tem a crença que ela vai te morder ou fazer alguma coisa, e aí você não põe a mão nela por causa de uma crença. E as experiências pessoais, por exemplo, assim, você sofreu um acidente de carro, e aí você associa velocidade a acidente. E aí toda vez que a pessoa corre um pouquinho a mais, você tende a achar que vai sofrer um acidente. Então, essa experiência te trouxe esse medo. As experiências, tudo bem. A cultura também. Essas é o meio que você está, tudo que você viveu. Esses medos, eles são mais fáceis de lidar, pela questão de que é algo palpável para você. Agora, existe um medo baseado em crenças, sem experiência e sem cultura, que são medos só baseados em crença. Esses medos, eles tendem a te prejudicar muito, por quê? Porque você crê, se tomar banho depois de jantar faz mal, a tendência a você tomar banho e passar mal é grande, porque você tem aquela crença, você tem aquele medo. Então você está criando aquilo. Então, o que acontece? As crenças, elas te causam isso. Vamos supor, não, você tem a crença de que
se você ganhar muito dinheiro, alguém vai te fazer mal. Alguém vai te roubar, querer te assaltar, querer te agredir e etc e tal. Por essa crença, quando você ganha dinheiro, você se sente pressionado, você se sente a todo tempo com medo. E aí, às vezes, você não evolui financeiramente por causa disso. Porque crenças que você tem baseadas nisso, entendeu? E aí você não evolui. Alguns medos são universais, que servem para todos, enquanto outros eles são específicos para determinadas culturas. Às vezes, alguns medos de alguma coisa tem só na África, um exemplo, né? E no Brasil não tem, porque é da cultura deles esse medo, entendeu? Por exemplo, a gente evoluiu e aprendeu a cada vez viver melhor através do medo, que é o medo palpável. A gente sabe que se a gente der uma cabeçada numa pedra, a gente vai se machucar muito. Então, quando a gente vai ter um contato muito brusco, ali entra o medo e a gente para, entendeu? Justamente por causa disso. Não, vou acabar me machucando aqui. Então, com o passar do tempo, a gente evoluiu muito baseado nisso, nos mecanismos de sobrevivência que a gente tem. Só que não quer dizer que esses mesmos mecanismos também eles não podem estar te prejudicando a você ver outros aspectos, viver outras coisas, entendeu? Ter novas experiências, se jogar, falar em público, se aproximar de pessoas que às vezes você não conhece, mas você vê falando um assunto que seria interessante para você e você tem, não, eu não conheço, e aí bate o medo, não vou lá, não. E às vezes a pessoa está falando um assunto super interessante, você poderia abordar ela e falar simplesmente assim, eu posso escutar o que você tem a dizer? Porque eu achei muito interessante. E ali, às vezes, poderia surgir um novo relacionamento, que seja mesmo de amigo. Mas por você, por causa do seu medo, o receio também entra junto com o medo, você não teve atitude, não teve coragem. E coragem não é ter medo, não. Todo mundo acha que você é corajoso, você não tem medo. Pelo contrário. A coragem é ter o medo e seguir mesmo com medo. Você tem a capacidade de agir mesmo tendo medo. Entendeu? O medo, ele sempre vai existir, porque ele está dentro de você. Mas a coragem é ver o medo e seguir em frente. Entendeu? Isso é coragem, não a ausência de medo. Então, o que eu posso fazer para que o medo diminua? Existem várias coisas. Um exercício simples que pode ajudar muito para quem tem problemas grandes com medo. Quando você sentir medo, você respira pelo nariz e solta pela boca. Respira pelo nariz e solta pela boca. Então, assim, isso ajuda muito. E concentra só na respiração. Porque aí você dá atenção à respiração, o medo vai embora. Entendeu? Outra coisa é se jogar, se expor um pouco. Se você tiver muito medo, eu sugiro que você se exponha devagar. Entendeu? De uma forma que você vá se expondo um pouquinho. Eu não tenho coragem de falar em público. Uma hora você fala uma frase em público. Para quem não falava nada, uma frase já é um bom começo. Porque para ter 2, 3, 4, 5, 6, 10 frases, tem que ter a primeira. Então, se você der o primeiro passo de falar uma frase em público, que é algo que você tem medo, já é o primeiro passo. Com o tempo você vai conseguir falar 2, depois 3, depois 4, depois 5, até que você vai falar normalmente. E outra coisa, existe pessoas que podem estar apoiando, né? Tem apoio profissional, existem psicólogos, existem vários. E também nós oferecemos ajuda. Vai estar o link abaixo
né, do vídeo vai estar o link de um site ao qual você pode ter ajuda. Essa ajuda ela é direcionada à sua busca interna, a você enxergar dentro de você o medo. E a partir do momento que você vê dentro de você como o medo funciona totalmente dentro de você, se torna muito mais fácil, porque tudo o que acontece à sua volta é reflexo do que está dentro de você e não do que está de fora. Tudo que está fora depende do que está dentro. Então, se você olha para dentro, você consegue melhorar tudo à sua volta. Então, se alguém gostou da primeira abordagem, né, esse é um vídeo curto. Eu futuramente vou estar fazendo vídeos maiores abordando de uma forma mais complexa o medo. E se você sentiu a vontade, o link embaixo, acesse e busque o apoio com a gente para a gente poder estar ajudando você a evoluir em qualquer direção. Qualquer direção que você quiser evoluir parte do seu interno. Então, caso você se sinta confortável, estamos à disposição. Obrigado por assistir. Compartilhe as suas experiências depois de assistir esse vídeo nos comentários. E até a próxima jornada interior. Tenham todos uma ótima semana e deixe seu like. Muito obrigado.